Olá, espero que todos vocês estejam bem. Eu estou aqui hoje para conversar sobre um tema delicado, para variar um pouco, né? Eu queria falar hoje sobre luto, sobre mortes, perdas e luto. Nós, né, seres humanos, estamos aqui todos vivendo. E parte dessa vivência é enfrentar a não vivência, que está nesses dois períodos, né? Antes do nosso nascimento e depois do nosso falecimento. Então, quando a gente está aqui vivendo, a gente tem bastante receio de conversar sobre a morte, falar sobre a morte, receio da morte em si e de deixar de viver. E a gente acaba tendo aí muitos impactos gerados em relação a esse tema. Quando a gente está dentro dessa vida e alguém do nosso convívio morre, ou às vezes até não do nosso convívio, mas que tem o nosso afeto, que tem a nossa conexão, morre, a gente vai sofrer uma série de situações em que as pessoas acabaram por estudar essas situações, pensar sobre elas e fazer algumas teorias de como a gente, né, se sujeita a essas situações e como que a gente vive essas situações. Então a gente tem algumas fases de uma teoria do luto proposta pelo moço chamado Bowlby, um psicólogo, algumas fases desse momento que seria o luto. A primeira fase seria esse entorpecimento que existe com a ideia da morte iminente dessa pessoa ali querida. E a gente acaba tendo um momento de não entender direito o que está acontecendo e aquilo ser um impacto ali que, como se a gente estivesse desanuviado e não conseguindo entender muito bem como as coisas estão ali. E acaba existindo uma negação nesse primeiro momento, pode existir uma negação nesse primeiro momento. Depois vem uma fase que o pessoal chama de anseio, que é uma revolta, né, pela situação ali que você viu que a pessoa realmente, né, faleceu e que aquilo ali não vai acontecer da melhor maneira, que era você ter acesso a essa pessoa novamente, e aquilo vai gerar uma série de descontentamentos e situações. Depois, a gente tem uma fase da desorganização e desespero, onde você reconhece que aquela morte é imutável, que você tem contato com a sua própria morte e você acaba ali, né, tendo todo um sentimento confuso e conturbado. E depois vem uma reorganização. Essas fases, elas não obrigatoriamente vão acontecer com todas as pessoas, né, nessa ordem, dessa maneira que eu coloquei aqui. Então a gente sabe que o luto é enfrentado de uma maneira bem subjetiva e para algumas pessoas essas fases podem ter períodos aí que vão durar muito tempo e para outras pessoas terem períodos que vão durar menos tempo. Tem pessoas que têm modos de enfrentar e momentos de vida que estão vivendo em que acaba que a morte não tem um impacto tão grande, ou as pessoas podem ser muito efetivas em fingir e, né, não atuar aí e não mostrar que estão passando por um momento de dificuldade gerado pelo luto por uma morte próxima. Todas essas questões envolvendo a morte, envolvendo o luto, elas trazem também o nosso sentimento com mortes que já aconteceram, né, com lutos já passados. Então muitas vezes a gente vai tendo um crescente na vida, né, porque a gente vai tendo esses momentos de perdas e lutos no decorrer da nossa vida. Isso acaba existindo somas, né, e momentos que remetem a situações em que já ocorreram. Então, se eu tenho uma situação em que hoje morre alguém, eu vou lembrar de todas as mortes que eu presenciei e aquele sentimento vem todo carregado. E o que a gente pode fazer para a gente pensar sobre o luto, pensar sobre a morte? Né? Eu acho que a gente também tem que ter estratégias de como lidar com essa situação para que ela não acabe não interrompendo toda a nossa energia, o nosso ciclo, né, de vida ainda, de interação, de conexão. Então, é necessário que a gente pense nos nossos rituais, né? Então, a gente tem rituais muito presentes na nossa vida, né, funerária, assim dizer, nossa história aí de velar pessoas, de esperar, né, um certo tempo e enterrar, ou por outra maneira tem as crenças de cremar, e aí tem todas as crenças, variações religiosas que podem estar envolvidas no processo. Essa é uma forma da gente dizer adeus, né, aos nossos entes queridos, uma forma da gente se conectar com eles, com o que eles nos trouxeram e nos ensinaram. E isso tudo é parte do nosso ritual para conseguir se despedir e dar uma reorganização para a vida de uma maneira propriamente dita. Então é importante a gente realmente fazer os nossos rituais.
É importante a gente ter, né, e respeitar essa nossa crença, caso a gente acredite em alguma coisa mesmo, a gente, né, fazer todos os rituais e fazer as preces e orações que envolvam qualquer, né, ritual religioso. É importante também a gente ter alguns entendimentos sobre como funciona tudo isso e como que a gente pode interpretar alguns pontos. É óbvio que a gente é um ser finito e é necessário que a gente saiba disso para poder enfrentar e para poder descobrir, para poder, né, se colocar nesse mundo sabendo dessa regra e como isso acontece. Mas a gente tem também uma série de experimentações com o nosso tempo aqui na nossa vivência dentro da Terra que vão possibilitar que a gente tenha interações ali que beiram o infinito. Então, a gente tem alguns sentimentos muito positivos e muito nobres que vão fazer a gente significar a nossa vida. Então, quando a gente se sente feliz e aquela felicidade invade o nosso corpo, é como se o nosso tempo parasse ali, a gente tem aquele marco daquela existência, daquela possibilidade. Então, quando a gente está lidando com o luto, a gente tem que lembrar que essas pessoas que passaram, né, e não estão mais aqui conosco, elas tiveram uma vida, e se elas, porventura, também não tiveram uma vida, a gente ainda tem uma vida e a gente ainda tem essas experiências para poderem serem realizadas, serem efetivadas nos âmbitos mais variáveis possível, né? A gente também tem que lembrar que todos nós iremos, né, sofrer desse fim, então a gente também tem essa ligação em relação à finitude da nossa própria existência e a gente vai ter que enfrentar isso em diversas vezes na nossa vida no decorrer aí da nossa trajetória. E a gente também vai lidar com muitos momentos com perdas e com situações que acabam se desenvolvendo como um luto, né? Situações que a gente acaba perdendo relações e a gente também tem um desenvolvimento de um luto que não necessariamente está ligado a uma morte efetiva de alguém, mas às vezes esse sentimento vai ser muito parecido na gente, na nossa experimentação. Então, tem muita coisa para a gente poder falar sobre luto, é um assunto extremamente extenso que requer muita ética, muito cuidado, muito profissionalismo para ser tratado, para ser, né, colocado em debate, em criticidade. E isso merece que a gente converse mais sobre essas questões com mais parcimônia e mais destaque para alguns pontos que merecem, né, um pensamento mais evoluído e crítico em relação à temática em si. Então, eu queria que a gente pudesse, né, pensar um pouco sobre a nossa própria existência e sobre como as coisas estão acontecendo e como que a gente gostaria que elas estivessem acontecendo, porque a gente vai ter que lidar com a nossa própria finitude. E para lidar melhor com a nossa finitude, uma das coisas, uma das características que a gente lida melhor com ela é a gente conseguindo exercer as conexões e as atividades que a gente gostaria de exercer com esse mundo, com essa conexão, com esses afetos, com a importância que a gente dá por estar vivo. Então, vamos pensar e refletir um pouquinho sobre o que é a gente estar vivo e o que é a gente ter a possibilidade ainda de interagir com as, né, mais diversas situações que estão à nossa volta. Tá bom, pessoal? Vamos refletir bastante sobre essas questões para a gente poder aí ter autonomia e ter liberdade, ter clareza no como a gente está agindo no mundo e como que a gente quer se ver dentro desse mundo. Tá bom? Um abraço para vocês. Continuem tendo uma boa semana. Vamos com fé e força. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.